Josué 24:15. O tema é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você pode dizer comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, querido? Olha lá. Em todos os tempos, querido, em todos os tempos na história da humanidade, sempre vai ter o apelo do mundo, o apelo das coisas do mundo, dos deuses do mundo, e sempre vai ter o apelo de Deus. Nossa família, nossas famílias estão no meio de uma guerra. Nossas famílias estão no meio de uma batalha. Internet, mundo, tudo isso, querido, tudo isso quer roubar a nossa família, quer roubar os nossos filhos. Querido, ter uma família abençoada, ter uma família estruturada, poxa, é fundamental, querido. É fundamental. E nesse tempo de Josué, já havia essa guerra. Então, muitas famílias ali em Israel queriam adorar os deuses daquela cultura, daquela cidade, de onde eles chegaram. Ele falou dos deuses dos nossos antepassados. Ele falou dos deuses de Abraão, quando Abraão estava na Mesopotâmia, dos deuses da além do Eufrates. E ele fala agora dos deuses dos amorreus, da cultura dos amorreus ali. Você sabia? Os amorreus tinham uma cultura de sacrificar os seus filhos. Os israelitas chegaram ali, cara, e em alguns anos eles começaram a absorver aquela cultura. Daqui a pouco eles estavam adorando a Baal. Daqui a pouco eles, pasmem, estavam sacrificando seus filhos. O poder da cultura, o poder do sistema do mundo é muito forte, querido. É muito forte. E sempre houve essa guerra. Nunca houve uma paz para a nossa família, não. Sempre houve. Na Grécia Antiga, em Roma, em Israel, no antigo Israel, sempre houve essa. O diabo, ele sempre agiu no mundo. A tentativa de roubar, principalmente através da cultura, através do sistema do mundo, nos tirar do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. E olha lá, cara, eles tinham saído do Egito. Josué é o segundo líder, mas já havia ali, muitos queriam voltar às práticas egípcias, muitos queriam voltar às práticas antes de Abraão, e muitos viviam na prática dos amorreus, inclusive sacrificando os próprios filhos. Sabe, o pecado e a rebelião, a Bíblia diz, é como uma feitiçaria, querido. É um engano, querido, é uma feitiçaria, é um encantamento, que a gente faz coisas. As pessoas fazem coisas que a gente diz assim: cara, eu não acredito que essa pessoa pense dessa maneira, eu não acredito que essa pessoa haja dessa maneira. Porque imagina, cara, o povo de Deus agora sacrificando seus próprios filhos. Por quê? Porque absorveram a cultura daquela região. No reino espiritual existe uma coisa chamada principado. O principado são demônios. É uma escala demoníaca que atua nos princípios. Eles mudam princípios, está entendendo? Eles atacam nos princípios e mudam os princípios. Daqui a pouco toda a população está igual enfeitiçado. Não, é assim, é desse jeito, sabe, completamente loucos mesmo. Lembra de Romanos? Inculcando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Criador, na semelhança de criatura. Então nesse tempo estava nessa guerra também. Não pense que é só no nosso tempo, não. Em todas as épocas o diabo quis roubar nossos filhos, nossa família. Sempre foi assim. E nesse tempo estava essa disputa. Não, vamos adorar os deuses dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, vamos adorar os deuses dos amorreus. E aí Josué confrontou a população, confrontou o povo e disse: olha, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, os deuses dos antepassados de Abraão, lembra que Abraão antes de ele ir para lá, eles eram politeístas, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa, ele diz, serviremos ao Senhor. Vocês estão vendo aí? Ele disse, ó, vocês é que decidem quem é que vocês vão servir. Vocês vão seguir as coisas desse mundo, as ideias desse mundo, os pensamentos desse mundo, o sistema desse mundo, ou vocês vão servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, primeiro ponto, as famílias que cultuam, as famílias que servem a Deus, são abençoadas, querido. Não adianta, eu sei que coisas ruins acontecem, ser cristão, estar na igreja, não é, mas há promessas bíblicas sobre servir a Deus. O Salmo 128 diz, fala disso, da família que serve ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, feliz serás, promessa de Deus, e tudo te irá bem. A tua esposa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Amém, querido? Há uma bênção em servir ao Senhor. Por isso que Josué coloca, se vocês quiserem servir o mundo, seguir o caminho do mundo, a linha do mundo, os enganos do mundo, sigam. Mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Olha, aí mostra que Josué, ele exerce uma liderança sobre a casa dele. Eu fico triste, querido, que eu vejo tantos pais, pessoas que já estiveram aqui na igreja, que já serviram a Deus, e entregaram totalmente sua família para as coisas do mundo, para servir o mundo. De alguma maneira se frustraram e pronto, agora vivem aí de qualquer maneira, de qualquer jeito. As famílias que cultuam a Deus, que servem a Deus, são abençoadas. A família de Noé foi abençoada, a única família que servia a Deus naquela época. A família de Abraão foi abençoada. A família de Moisés foi abençoada, a mãe de Moisés guardou ele, cuidou de tudo. Depois o irmão dele se tornou co-líder de Moisés, foi abençoada. Eu citei a família de Timóteo, né? O apóstolo Paulo elogiando Timóteo. Timóteo, cuida da unção que está sobre a tua vida, a mesma que estava sobre a tua mãe e sobre a tua avó, Lloyd. As famílias de Deus são abençoadas, querido. A coisa que eu mais me preocupo na minha vida não é dar dinheiro para os meus filhos, não é que eles tenham um emprego bom, é que eles sirvam ao Senhor. Hoje eu vou para lá, eu sempre falo para meus filhos, nós não podemos parar de servir ao Senhor, meu filho. Nós não podemos, meu filho. Dele depende a nossa vida. Então, as famílias, vou ser bem breve, tem mais desse tópico, depois a gente pode, mas as famílias que cultuam a Deus são abençoadas, querido. Hoje, olha, a melhor coisa que você pode dar para o seu filho é o temor do Senhor. Aí eu vejo pais estimulando os filhos a saírem da igreja, né? Mas eu vou chegar lá. Então, servir ao Senhor, ensinar os seus filhos no caminho de Deus, é a melhor coisa que você pode fazer, querido. É a melhor coisa que você pode fazer, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer que seu filho seja sábio? Ensine ele a temer o Senhor, a temer a Deus. Amém? Vou para o segundo ponto aqui. O líder da família, ele deve proteger e influenciar a família para servir ao Senhor. Deve proteger. Esse negócio de deixa menino, faz o que tu quer, não existe isso, querido. O líder deve influenciar. Você pode ver todo jovem de 18 anos, quando ele tiver 30, ele vai pensar totalmente diferente do que ele pensava 18. As circunstâncias mudam. Na juventude tem o canto da serpente. Que, e tal, o jovem é louco. Quantas loucuras eu fiz na juventude que hoje eu não teria coragem de fazer. Porque a mentalidade muda. Eu me lembro da paródia da Guerra de Troia, em que Ulisses, o
Ulisses está voltando para Ítaca, né? Na Odisseia, e ele passa por uma região que tem sereias, né? Na mitologia grega ali, sereias, demônios, na verdade existem, são demônios que atuam no mar. E ele diz o seguinte, ó, me amarrem no barco, que eu quero ouvir o canto da sereia. Vocês fechem os seus ouvidos, né? Coloquem cera no ouvido para não ouvir, mas eu quero ouvir o canto, mas me amarrem. Porque ele sabia que se ele ouvisse o canto da sereia, sem estar amarrado, ele ia se jogar no mar. Assim é um jovem, querido, a maioria dos jovens. Eles não sabem o que querem, eles não sabem o que fazem. Eu era assim, todos nós somos assim. O canto da sereia da juventude. E amarraram Ulisses, e a sereia cantou. E ele gritava para os soldados dele, me soltem, eu ordeno que me soltem. Só que os soldados não ouviam nada e ele estava amarrado. E ele passou ali pelo canto da sereia amarrado, e depois ele agradeceu, disse, pô, é irresistível o canto da sereia, eu ia me jogar no mar, eu ia morrer. Assim é a juventude, ninguém pode deixar os nossos filhos fazerem o que querem. O líder, ele deve proteger e influenciar a família para servir ao Senhor, deve proteger e influenciar a família. Hoje, existe uma coisa assim, as pessoas ficam com raiva da igreja. Meu irmão, toda igreja tem defeito, porque são pessoas. Eu sei que as igrejas têm defeito, tem pessoas, tem líderes com problemas, defeituosos, mas, cara, eu sempre vou ensinar para minha família, congregar, mano. Se a pessoa parar de congregar, se parar de congregar, morre espiritualmente, porque Deus nos fez para viver em comunhão. A vida cristã é para viver em comunhão. Ninguém se mantém crente longe da igreja, e ninguém é tão santo que não possa estar na igreja. Então é muita loucura. Você que está me vendo pela internet, você que já esteve na igreja, e hoje você está fora da igreja, seus filhos estão fora da igreja, você não sabe o mal que você está fazendo para a sua família. A igreja não é perfeita não, a igreja tem defeitos, mas é o melhor lugar para nossos filhos e para nós estarmos. Porque a igreja também, querido, é graça, é misericórdia. Do mesmo jeito que você recebe o perdão de Deus, você tem que perdoar os irmãos da igreja, os líderes da igreja, porque isso é amor e é comunhão. Então, meu filho, meu querido, volte para a igreja rapidamente. Você não precisa voltar para cá, para essa ou para aquela não. Volte para a igreja que você se sinta bem, mas não saia da igreja. Conselho do apóstolo Paulo: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas nos ademostremos uns aos outros. A gente precisa de motivar os outros para servirmos ao Senhor. Amém, querido? Então, você pode dar um aplauso aí para o Senhor. O líder deve proteger, influenciar a família para servir ao Senhor. Eu não quero que os meus filhos saiam da igreja. Quero que meus filhos continuem servindo. Nunca vou querer que os meus filhos vão embora da igreja. Porque a igreja, querido, é um lugar que você recebe ministração que você não recebe em lugar nenhum. Terceiro, até o quarto. A família deve ser guardada, protegida das influências do sistema desse mundo, querido. Você não faz 3 anos que eu não assisto a Rede Globo. 3 anos. Eu só assisto às vezes o futebol, para falar, ser verdadeiro. Às vezes tem um jogo aqui no Brasil, mas eu não assisto a Rede Globo. E eu não estou falando aqui de política não, querido. A Rede Globo passa para a nossa família tudo que não presta, em todos os níveis e em todas as áreas. É uma emissora, e a maioria que só prega a depravação moral. Na minha casa, Rede Globo só por futebol, ou só por coisas assim importantes, porque ali é o trono de Satanás, querido, é o trono de Satanás. Se você deixar a sua família ser discipulada por aquele veículo e por tantos outros veículos aí na internet, você está deixando a sua família totalmente vulnerável e preparada para se adequar ao sistema desse mundo. 3 anos. Não tem
Globo na minha casa. Eu fico indignado quando eu entro por aí, vou num restaurante, vou numa lanchonete, só é Globo. Por isso que esse país está imbecilizado. As pessoas estão imbecilizadas. As pessoas ouvem uma notícia na Globo, elas não vão nem conferir, saber se procede ou não. E eles ficam batendo todo dia na tua cabeça ali. Tá. Até que daqui a pouco, isso é uma técnica. Você está pensando como eles. Você está agindo como eles. A família deve ser guardada, protegida das influências do sistema desse mundo. Por isso que Noé guardou a família dele. Por isso que Josué fez esse apelo. Josué disse: não, naquele tempo tinha um monte de gente querendo seguir outros deuses. Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Desde pequeno, trouxe minha família para a igreja. Gabriel, e eu não era pastor não, porque às vezes diz: também tu é pastor, né? Eu não era pastor não. E eu vim aqui, Gabriel no colo, Gabriel enjoado pra caramba. Gabriel ama quando fala dele, que aí fica tanto. Mas sempre estivemos aqui. Quem estiver lá em casa, vem para a igreja comigo. Tá visitando, tá aqui, então eu vou para a igreja, vamos junto. Quem estiver morando lá em casa, vivendo, muitas pessoas já foram lá para casa, meus sobrinhos, pessoas tiveram dias, meses lá em casa, amigos. É igreja, vamos para a igreja junto. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Para terminar, quem ama a sua família, orienta, dirige, protege, influencia para o bem. Você sabe por quê? A minha família pensa junto comigo. Politicamente, a minha família pensa junto comigo. Mima, Douglas, Loiana, Chesco, eu, Almerinda, Gabriel, a gente pensa igual. Sabe o que é isso? Influência. Você pensa que não já teve momentos que eles pensavam diferente? E aí de alguma maneira, não, olha e tal, dessa maneira, assim, assim, assim. A gente pensa junto. Eu também estou influenciado por eles também naquilo que é bom. Eu não sou orgulhoso não. Ontem a gente estava conversando sobre candidatos, sobre isso, sobre aquilo, quem votar. Aí eu disse: estou pensando em votar nesse aqui. Aí a Mima, o Chesco: não, pai, isso aí não, é aqui, esse assim. Eu digo: não, pô, é verdade, tá bom, é mesmo, concordo com você. Mudei de ideia, mudei de opinião, porque nós somos uma família. Então, querido, quem ama a sua família, traz para a igreja, querido. Ainda mais você que já andou por aqui, já sabe, mano, não tem lugar melhor aqui para ensinar. Olha, é muito difícil hoje casar e viver fora da igreja. Se for fazer uma prognóstico, 90% dos casais se separam. Tem gente que se separa na igreja, mas a probabilidade é muito menor. Se for ver a quantidade de jovens que estão fora da igreja, estão nas drogas, é uma grande quantidade. Tem jovens que vêm para a igreja, tem, mas a probabilidade é bem menor. Se você ama a sua família, traga para a igreja, ensine ela a servir o Senhor. Se você saiu da igreja, você está longe, tua família já teve um dia todo aqui nesse lugar, meu amigo, receba o meu conselho. Se você ama a sua família, restaure a sua vida na igreja. Não, igreja não tem nada a ver. Não existe isso, querido, porque você já está com um problema no seu coração. Se você tem ódio da igreja, se você tem raiva da igreja, se você tem raiva das pessoas, isso aí já é um problema, querido. Você já está desviado. Você já está desviado. Porque a igreja é lugar de cura, é lugar de graça, é lugar de misericórdia e é lugar de perdão. Você ama a sua família? Traga ela para a presença de Deus. Estou lhe dando um conselho hoje. Traga a sua família para a igreja. Não é uma ameaça não, querido. Não é uma ameaça não. É porque o pecado gera morte. E a influência do mundo hoje está muito grande. Inclusive dentro da igreja. Imagine fora da igreja. O apóstolo Pedro, eu li hoje, em 1 Pedro, se eu não me engano, 4,18, ele diz: se é com dificuldade. O apóstolo Pedro diz isso, porque todo mundo pensa hoje que é tudo a graça. Não, mano. O apóstolo Pedro escreveu isso, Novo Testamento, 1 Pedro 4,18. Se é com dificuldade que o justo se salva, onde ficará o ímpio?
onde ficará o ímpio? Pedro falou isso. Nova aliança. Jesus falou que a porta é estreita. Tem muita gente enganada hoje, que pode servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. A porta é estreita, o caminho é apertado. Vamos para os históricos aí? Dilúvio, quantos se salvaram? Sodoma, quantos se salvaram? Então, traga a sua família para a igreja. Traga os seus filhos, não deixe de congregar. Eu sou pastor, mas independente de ser pastor, eu preciso. Se eu não vier uma vez, se eu não vier duas, se eu não vier três, daqui a pouco eu não quero mais vir. E muitas vezes eu venho sem vontade e chego aqui, sou renovado, sou restaurado. Amém, querido? Fique de pé em nome de Jesus.